diferenciados. Você pode ter 100 cadeirantes, 100 lesados medulares, por ser uma deficiência regionalizada, e cada um tem uma vantagem ou desvantagem frente ao outro. Então a gente não pode julgar apenas pelo critério médico. Por exemplo, você tem o Daniel Dias e outros atletas que têm a sua função, e essa função é comparada com outros atletas, mesmo tendo fisicamente estruturas diferentes. Mas a função deve ser semelhante. Se a gente não consegue agrupar pela função, a gente está sempre prestigiando, dando privilégio a um determinado atleta, o que fere o princípio de equidade dentro do esporte. Então, a classificação funcional, ela existe e ela é extremamente importante para que um atleta não ganhe antecipadamente a prova. Seria aí um doping físico, né? Você colocar um atleta com vantagem mecânica. Por isso que existe a classificação funcional. Mas sobre o caso do André Brasil, do nadador André Brasil, que ele vinha dentro de uma categoria, ele tem deficiências dos membros inferiores, acho que devido a uma paralisia que teve na infância. Sim. Aí ele, durante um bom tempo, como campeão, medalhista olímpico, recordista mundial, dentro de uma categoria, aí de repente, esse quadro de arbitragem funcional falou que ele estava mais para normal do que um deficiente, que na verdade não é deficiente coisa nenhuma, né? Na verdade, vou além do caso do André Brasil, que inclusive é um grande amigo meu, né? Um indivíduo que um extraordinário atleta. Mas se você observar também o caso do Clodoaldo Silva, houve a mesma situação. E agora a mesma situação novamente com o Daniel Dias. Na verdade, o que de fato, claro, enquanto brasileiro, nós queremos sempre verificar que os nossos atletas vençam. Patriotismo, parabéns. Agora, se essa competição, essa vitória precisa ser fidedigna, precisa ser real. E a evolução do conceito de classificação funcional, ela tem evoluído. Então, a ciência de hoje vai ser evoluída a partir de amanhã. Os estudos estão sendo renovados justamente para verificar essas falhas. Então, houveram falhas anteriormente no critério, e esses critérios atualmente no Comitê Paralímpico Internacional está totalmente sendo revisto, justamente para trazer evidência científica que comprove isso. Se nós pegarmos as análises funcionais, né, dos atletas e compará-los, certamente nós vamos verificar hoje que alguns atletas, como é o caso, tinham determinadas vantagens. Não foram excluídos do esporte, muito pelo contrário, poderiam competir normalmente, só que vão competir com atletas com a mesma condição funcional. E aí sim, os atletas vão ter que apresentar suas performances. O problema é a gente analisar essa questão. Por mais que nos doa enquanto cidadão brasileiro, a gente tem que entender se o critério existe e ele é o mesmo para todos, em nível mundial, não há algo que se discutir, há algo que se acolher. Hoje, por acaso, numa prova da natação, tiveram vários eventos de deficientes visuais. Aí teve uma série, eu falo diretamente da natação, que o que eu tenho acompanhado, que foi o esporte da minha vida. Uma série, todos, quer dizer, com exceto de 2 atletas, todos os outros 7 atletas eram, visualmente falando, total cego. Aí tinha o taper, né? E tinha 2 que tinha visão parcial e não precisava de taper. Eles poderiam estar numa outra série? Deveriam estar numa outra série? Eles poderiam estar numa outra série, mas não necessariamente deveriam estar. Por quê? Porque existe no sistema de competição, inclusive essas competições que o senhor pôde assistir, que foram transmitidas via mídia, existe um critério de agrupamento de classe. Os atletas não estão competindo diretamente entre si, porque cada um pertence à sua classe funcional. Os tempos são computados e são regulados em cada classificação de cada atleta. Mas nessa série, nesse caso, nessa final, nesse caso dessa final, todos foram da mesma categoria. Quando foi anunciado, todos eram da mesma categoria. Então, aí tem que se ver. Se o atleta está na mesma categoria, existem critérios específicos da classificação funcional que os inserem dentro daquela classe. Então, se está dentro da mesma categoria, não tem problema nenhum. Pode ser opcional aquele uso da venda, do tampão e da venda ou não. Tem que saber exatamente qual foi o critério adotado para aquela competição específica. Não, o modelo paradesportivo, ele é muito amplo. Se você pensar em Jogos Olímpicos, você tem uns 100 metros, por exemplo, no atletismo raso para homem e um para mulher. Perfeito? Então você tem ali as oitavas de finais, semifinais e final. Para o Paralímpico, você vai ter uns 100 metros para cadeirante, uns 100 metros para deficiência visual, para amputado, para má formação. E aí você vai fazer um evento muito grande, né? Um evento que tem 300 eventos, vai para 900 eventos. Ele fica impossível ser transmitido via mídia, por isso é agrupado. Agora,
essa questão da classificação funcional, de fato, precisa ser divulgada para o público maior, para que ele entenda que ele vai verificar atletas com disfunções diferentes competindo na mesma série e não necessariamente estão competindo um contra o outro. Agora, atletas que tenham funções semelhantes, sim, vão competir um contra o outro. Por exemplo, você tem uma ideia, eu tenho uma amputação membro superior, né? Para que a gente tivesse uma transparência, vamos dizer assim, de igualdade, eu teria que ter 9 adversários com o mesmo nível de amputação no mesmo grau. Então, quer dizer, é muito difícil que isso aconteça. Alguns vão ter amputações um pouco mais acima, nível de cotovelo, um pouco mais abaixo. E aí existe um critério chamado borderline, que são atletas que estão à borda daquela linha de classificação, mas tem que ser inserido ali, porque senão o atleta fica fora da competição. Eu teria que selecionar pelo mundo uma quantidade de atletas exatamente com o mesmo perfil, o que é muito difícil, a não ser que, aqui, o senhor me perdoe na palavra, a gente cortasse milimetricamente em cada centímetro. Então, de fato, o que a gente tem é essa heterogeneidade, mas a ciência, os pesquisadores, os mestres e doutores em nível mundial se debruçam sobre essa questão da classificação funcional justamente para não prestigiar demais um atleta em detrimento do outro. Até porque atrás de cada atleta existem patrocinadores, marcas que são comercializadas, enfim, você estaria ali prejudicando de fato o âmago do esporte, né? Que é a equidade e o equilíbrio entre os atletas. Comandante, como ele falou agora aqui, todo esporte, todo atleta por trás tem um patrocinador. No nosso caso do Paralímpico, a Marinha tem qual patrocinador? A Marinha, o que acontece? A Marinha ela começou com o desenvolvimento do desporto paralímpico em 2014, 2015. E com o crescimento das atividades, a quantidade de atletas foi aumentando aqui no Cefam e a Caixa Econômica Federal se interessou pelas nossas atividades. Então hoje nós temos uma parceria com a Caixa Econômica Federal, entre a Caixa Econômica e a Marinha, que é proporcionada por subsídios da Loteria Cais. E essa parceria recebe o nome de Paraprolim, Programa Olímpico da Marinha, só que para os atletas com deficiência física. Te vejo aqui, agradece, Marinha do Brasil parabeniza, obrigado a essa dupla de vencedores.